Tudo bem com vocês? Olha só, estamos brincando com a lei mágica chamada LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. É um dos tópicos, não é o único, mas é um dos tópicos que mais é cobrado em concurso nessa parte de administração financeira e orçamentária, tá? A gente já viu o contexto histórico que foi envolvido, a época, a situação do Brasil, aonde quando foi elaborada a LRF, vimos também a fundamentação legal, ou seja, a Constituição falando na necessidade dessa lei, vimos depois objetivos, vimos também princípios, vimos a função da LRF, tá? Agora, e os mecanismos utilizados. Então, nós já vimos 6 tópicos sobre a LRF. Presta atenção, a LRF é dividida em capítulos, tá? E o primeiro capítulo que nós temos são as chamadas disposições legais, ou disposições gerais, das disposições gerais. Então, o que a gente falou na aula passada e o que a gente vai falar hoje, parte dessa informação está contida dentro do artigo 1º e do artigo 2º, que estão neste capítulo chamado Disposições Gerais. Nem tudo que eu falei e que eu vou falar hoje está lá dentro, tá? Mas são tópicos que são cobrados em prova, embora não estejam na lei seca ali dentro, tá? Algumas coisas você tira, absorve da própria lei, princípios, objetivos, tá? Mas não tá tudo explícito ali, tá? Mas vocês têm que saber porque cai em concurso. Então, olha só, nós já vimos 6 tópicos sobre a LRF, tá? O nosso sétimo tópico vai ser justamente a parte de premissas, também chamadas eixos da LRF. Ou seja, quais são os pilares, tá? Quais são os pilares que se baseia a LRF, tá? São 4 pilares, 4 premissas, ou eixos, tá? Que se baseia a LRF, que sustentam a LRF. Então, em que se baseia a LRF? Quais são esses eixos, essas premissas? É bem tranquilo, ó. São 4. Ela se baseia no planejamento, no controle, na transparência e na responsabilização, tá? O planejamento é a base da LRF, tá? Então, é feito esse planejamento por meio de quê? Dos mecanismos que definem os objetivos e metas e que executam as ações necessárias para alcançar esses objetivos e metas. Traduzindo, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e LOA. Então, o planejamento é feito através das peças ou leis orçamentárias. O controle é para ter uma ação fiscalizadora contínua dos tribunais de contas, tá? Em cima da execução, da elaboração do orçamento, tá? Os tribunais de contas passarem a ser o quê? Serem instrumentos de garantia de execução melhor dos gastos públicos, tá? Fiscalizando essas ações. E temos também o que? A transparência. Até antes da LRF, você só era obrigado a mostrar o que você pretendia fazer, tá? Então existia o princípio da publicidade. Como essas peças orçamentárias são atos administrativos, têm obrigação de serem publicados. Então, LOA, PPA e LDO
segundo o princípio da publicidade, por serem atos administrativos, têm que ser publicados, dado conhecimento à sociedade. Mas PPA, LOA e LDO são apenas o quê? Projetos. Mas você só tinha que dar conhecimento à sociedade do que estava sendo proposto. A partir da LRF, a LRF exige que agora seja dado conhecimento à sociedade não só do que se pretende fazer, mas o que foi feito, como foram usados os recursos públicos, obrigando agora a administração pública a não só publicar o PPA, a LDO e a LOA, e sim ela publicar 2 relatórios. E esses 2 relatórios vão estar mostrando justamente como foi o uso do recurso público, através do relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, tá? Aí, beleza. Então, isso é a parte de transparência. E a última parte é a de responsabilização, que é justamente uma falta que se fez durante muitos anos e que ajudou um pouquinho, tá? Mas os boicotes vêm sempre porque tem muita gente desonesta nesse mundo. Então, o que acontece? A responsabilização é justamente fazer a punição pela má utilização, má administração dos recursos públicos, tá? Vamos ver isso aí, tá? Então vamos lá, ó, as premissas. Então, a nossa amiga chamada LRF, ela tem a LRF, ela tem 4 pilares, tá? Ela tem 4 pilarezinhos que ela se baseia. Ela se baseia no planejamento, tá? Se baseia no planejamento. Ela se baseia no controle. Ela se baseia na transparência. Então, no controle, na transparência e no que a gente chama de responsabilização. Na responsabilização. Então, olha, o planejamento, ele é feito pela utilização, dos mecanismos, tá? Dos mecanismos de definição de objetivos e metas, tá? Que aí é o PPA e LDO, e de execução. O de execução é a LOA, tá? Então, o planejamento é baseado nas 3 peças orçamentárias. O controle, ele é feito por o quê? Feito por ação fiscalizadora,
fiscalizadora contínua dos tribunais de conta. Tá? Não só o TCU, mas os TCEs e os TCMs. Tá? Aí vem a transparência, divulgação do relatório resumido de execução orçamentária, que é o RREO, e do relatório de gestão fiscal, que é o que? RGF. Tá? A responsabilização é a punição, é feita pela punição, tá? Tudo aqui é feito. É feito o controle por ação fiscalizadora, a transparência é feita pela divulgação desses dois relatórios, punição pela malversação. Malversação, pessoal, significa má administração. Tá? Punição pela malversação dos recursos, dos gastos, malversação dos gastos dos recursos públicos. Tá? Com punições como, por exemplo, impossibilitar o recebimento de transferências voluntárias, tá? Não as obrigatórias, porque o próprio nome diz, são obrigatórias, ponto final, tá? Então, ó, então são esses 4 eixos que são as premissas da nossa amiga chamada LRF, tá? O nosso amigo chamado planejamento, o nosso amigo chamado controle, a nossa amiga chamada transparência e o nosso amigo chamada responsabilização, tá? São os 4 pilares, as 4 premissas que se baseiam a LRF. Ficou claro para vocês? Ótimo, tá? Agora, ó, vamos entender um pouquinho, tá? Isso é só para constar, para a gente saber que a LRF ela tem uma estrutura, uma composição, tá? Então agora nós vamos ver a estrutura dela, da LRF. E a estrutura dela, que seria o conteúdo, tá? Ó, ela é dividida em capítulos. Então, ó, lá no capítulo 1, tá? No capítulo 1, nós teremos o que a gente chama de disposições gerais, tá? Que é o que a gente está vendo nessa aula de hoje e na aula passada. No capítulo 2, a gente já viu,
na verdade, tá? Quando a gente viu aquela parte lá, quando a gente estava vendo antes da LRF, Sistema de Planejamento do Orçamento Federal, não sei se vocês se lembram, que a gente viu sobre PPA, LDO e LOA. Quando a gente viu isso, eu enfatizei em separado a essas três peças em relação a quem? A LRF, inclusive mencionei qual era o artigo, tá? Então, ó, o capítulo 1, ele vai do artigo 1º ao artigo 2º, tá? O capítulo 2, que é a parte do planejamento, tá? Planejamento, aí lembre-se que são as leis orçamentárias, que a gente até falou aqui, ó, é um dos pilares, ó, planejamento. É feito pelo PPA, LDO e LOA. Planejamento, nós temos do artigo 3 ao 7. O artigo 3º seria o artigo relacionado ao PPA, mas que ele foi vetado, então não existe essa menção do planejamento do PPA, porque o artigo, que era o artigo 3º da LRF, foi vetado. O artigo 4º é o da LDO, tá? O artigo 5º, aí o 6º artigo foi vetado e o artigo 7º, 5 e 7 são da LOA, tá? Então, isso a gente já viu, tá? Capítulo 3º, são 10 capítulos. Capítulo 3º. O capítulo 3º, pessoal, é relacionado a isso aqui, ó. A parte de receita, tá? Então, a gente vai ver como a gente faz a estimativa, como é que é preparada a estimativa, tá? No capítulo 4, tem uma coisa do capítulo 2 que a gente vai ver ainda, tá? Que deve ser a próxima aula, que é a parte de execução orçamentária, que vai falar inclusive da limitação do empenho, tá? Então, tá lá no capítulo 2, porque no capítulo 2, a seção 1 é o PPA, seção 2 LDO, seção 3 LOA, é a seção 4 do capítulo 2 que a gente ainda não viu e vamos ver, tá? Vamos lá, ó, no capítulo 4, de um lado nós temos a receita, do outro lado nós temos a despesa, também bastante cobrado, porque aqui na despesa a gente vai fazer uma parte do que? Um dos objetivos da LRF para a utilização responsável dos recursos públicos é impor uma coisa que não tinha sido feita, impor limites. Então, lá nessa parte de despesa vai ter as condições para gerar uma nova despesa, principalmente principalmente as despesas obrigatórias de caráter continuado, que são aquelas despesas que serão executadas por mais de 2 exercícios. E a parte de limitação de gastos com pessoal, tá? E inclusive quais são os mecanismos de alerta que são dados quando aquele ente está chegando no limite de gasto com pessoal e o que ele vai ter que fazer, o mecanismo de correção que ele vai ter que fazer desse desvio quando ele ultrapassar esse limite, tá? Então vamos lá. No capítulo 5º, vai estar justamente a parte chamada transferências voluntárias, tá? As transferências voluntárias que são feitas para outro ente. Tá lá as transferências voluntárias. No capítulo 6 vai estar capítulo 6 vai estar a partezinha que é de transferência também, que é a destinação, só que não é para outro ente público. Destinação, tá? Destinação dos recursos públicos para setor privado.
tá? No capítulo 7, outra coisa muito importante, capítulo 7, vai estar a parte da dívida pública e endividamento. Endividamento, tá? Que tá lá da parte da dívida pública e da dívida e do endividamento. Ver se eu consigo aqui espremer um pouquinho para ficar melhor. Ó, da dívida e do endividamento. Ou seja, uma coisa é falar da dívida que já existe, outra coisa é falar sobre o que pode gerar uma nova dívida, tá? Vamos lá. Ó, capítulo no capítulo 8, nós temos a parte da gestão patrimonial. Porque uma das coisas que a LRF tenta fazer é proteger o patrimônio líquido. Então nós temos referente à gestão patrimonial. No capítulo 9, nós temos a partezinha que é a parte dedicada, é o capítulo dedicado à transparência, que vai falar sobre os dois relatórios, transparência, controle e fiscalização. Tá? Que é uma das premissas também. São duas premissas que estão aí no capítulo 9, tá? E o capítulo 10, como toda lei, capítulo 10, vai ser justamente a parte de disposições finais e transitórias, tá? Isso aqui não importa muito não. Disposições finais e transitórias. Tá? Então é assim que está distribuído, está estruturada a nossa amiga chamada LRF, tá? Então copia, por favor. Vai lá, continuando. Vimos a parte das premissas ou eixo, lembra? Planejamento, controle, transparência e responsabilização. Aí vimos também a parte da estrutura, o conteúdo, como é dividida a LRF, tá? Que são em 10 capítulos. Agora vamos para uma coisa importante, que cai bastante, tá? Em prova, que é o nosso tópico 9, se eu não me engano. 7, 8, 9, isso. O 9 é a abrangência. Ou seja, quem tem que seguir essas normas, tá? Quem está abrangido por essas normas. Então, quem está abrangido por essas normas são, primeiro, isso está lá no artigo 1º da LRF, no parágrafo 2 e 3, tá? Parágrafo 2 e no parágrafo 3. Tá? Aí, lá nós temos que estão abrangidos o quê? Lá fala que estão abrangidos tanto a União, Estados, municípios
municípios e DF. Tá? Todos eles. Todas as esferas, todos os entes federados. Aí aqui dentro nós vamos ter o quê? Dentro daqui nós temos poder, tanto poder executivo, como legislativo e judiciário. Tá? Então, são os três poderes dos entes federados. Vão ser abrangidos, tá? Então, são eles. E aqui dentro, quem seriam dos poderes executivo, legislativo e judiciário, quem estão abrangidos pela nossa amiga chamada LRF, tá? Então, ó, aqui dentro, tá? Então, ó, isso quer dizer que todos os três poderes da União, dos estados, do município e do DF, embora os municípios não tenham o judiciário, mas o que tiver, todos eles estarão relacionados. Agora, aqui dentro, quem seriam? Então, ó, aqui dentro nós temos nós temos aqui dentro nós temos os órgãos da administração pública direta, inclusive os tribunais de contas. Embora ele fiscalize, ele também terá que respeitar a LRF, tribunais de contas e ministérios públicos. Tá? Então, então, dentro da União dos Estados e Municípios, independente do poder, ou seja do poder executivo, seja do poder chamado legislativo, todos eles vão ter que fazer o quê? Todos eles vão ter que respeitar a LRF. Além dos órgãos da administração direta, nós temos também quem? Nós temos também as autarquias, fundações públicas, inclusive as agências executivas e reguladoras. Porque tanto as agências executivas como as reguladoras, como a Anvisa, a Anatel, a ANEEL, elas são autarquias em regime especial. Então, se são autarquias, são que entidades da administração indireta que têm que respeitar a LRF. E além disso, porque a gente colocou só da administração indireta por enquanto, autarquias e fundações, tá? E
as entidades estatais, tá? Entidades estatais controladas, tá? Agora vamos entender isso aí. Quem seriam essas entidades estatais controladas? Preste atenção. Aí, no artigo 2º, você tem os conceitos, tá? Aí lá entre os conceitos, artigo 2º, no artigo 2º, nós temos os conceitos, tá? Aí, como conceitos, eles definem lá o conceito sobre o que seriam, primeiramente, empresas controladas. Tá? Então, empresas controladas são sociedades, tá? Sociedades onde a maioria do capital social, com direito a voto, pertence a ente público, tá? A ente da federação. A União, Estados, municípios, o Distrito Federal. Tá certo? São as empresas controladas, são as empresas estatais. O Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto, tá? E temos o que está aqui, ó, entidades estatais controladas. Então ele dá como conceito o que são entidades estatais, não é controladas, desculpa gente, nossa, viajei aqui, não são controladas, são entidades estatais dependentes, tá? Dependentes, tá? O que seriam essas entidades estatais dependentes? Vocês fazem ideia? Fazem porque quando a gente estava estudando os orçamentos que compõem o orçamento público, o orçamento fiscal, de seguridade, de investimentos, a gente falou sobre isso. Mas, ó, entidades estatais dependentes são empresas controladas. É isso que a gente viu antes, o conceito de empresas controladas. São empresas controladas que recebem do ente controlador, ou seja, você lembra que a empresa chamada controlada é uma sociedade onde a maioria do capital social com direito a voto pertence a ente da federação? Esse ente da federação, a qual pertence à empresa controlada, que é o ente controlador, que recebe do ente controlador
recursos para pagamento dos gastos com pessoal, ou custeio geral, ou investimentos, tá? Ou de capital, recursos de capital, que são voltados para o quê? Lembra? Existem as de correntes, que são esses dois primeiros casos, que é gasto com pessoal e custeio em geral, ou de capital, tá? Gastos de capital são as despesas de capital, que são direcionadas para o investimento. Pessoal e custeio é para quê? É para a manutenção do que já existe. As despesas chamadas despesas de capital são aquelas que são direcionadas para ampliação e melhoria dos serviços públicos, tá? Geral de capital, excluídos no último caso, ou seja, no caso de quê? Dos gastos de capital, tá? Excluídos no último caso, tá? No último caso, as que aumentem, né? As despesas que aumentem, aqueles provenientes de aumento de participação societária. O que quer dizer isso? Olha, o Estado, o ente da federação, ele já é detentor de mais da metade do capital social. Aí o que o Estado pode fazer? Pode dar dinheiro para comprar mais participação societária. Aí isso aí não conta em quê? Em dinheiro recebido pela entidade por ela ser dependente, tá? Porque é uma despesa do tipo capital, certo? O que você faz investimento adquirindo maior participação societária, mas isso aí desconsidera para considerá-la como uma entidade estatal dependente, tá? Ficou claro para vocês? E aí, quais são essas entidades chamadas dependentes? Elas são ao todo 18, tá? Então, eu queria que vocês copiassem isso aí e a gente explica no próximo, daqui a pouquinho. Vai lá, copia rapidinho. Vai lá, pessoal, continuando, ó. Então a gente viu que a abrangência ou seja, quem tem que respeitar a LRF, quem são? São os órgãos da administração direta, inclusive tribunais de contas e ministérios públicos. Vimos que também, além deles, dos órgãos, nós temos as entidades da administração indireta, do tipo autarquias, fundações públicas, aí inclusive agências executivas e agências reguladoras. Quem mais? As empresas estatais dependentes, tá? Essas empresas estatais dependentes são aquelas que recebem do ente controlador o que? Recursos para pagar suas despesas correntes com pessoal e custeio, e também de capital, tá? Desde que não seja aquelas que são consequência de aumento acionário, tá? Então vamos lá, ó, preste atenção, ó. São 18 empresas que são dependentes, tá?
a gente tem que saber quais são elas. São muito mais as que são independentes, mas nós temos que saber que são 18 as independentes. São, 1A, aqui eu estou colocando as letras iniciais, tá? 5E, 5, ou 5, desculpa, 5C, 5E, 2Hs, 1I, 2Is, quer dizer, 2Is, 1N, 1T e 1V, tá? Então olha só, o Azinho, pessoal, é de amo azul, amo o azul da praia, amo azul, tá? Os 5Cs, são de CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, tá? CBTU. Aí vem CEITEC. Aí depois do CEITEC vem a parte do Codevasf, tá? Que é da Companhia Vale do Rio do São Francisco, tá? CONAB, tá? Companhia Nacional de Abastecimento, e CPRM, tá? CPRM é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, tá? Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Aí nós temos 5Es. Os 5Es são Empresa Brasileira de Comunicações, EBC, tá? A menininha chamada, nome bem fácil, um B mudo, EBSERV, H. Sabe o que é isso? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tá? EBSERV, H. Aí nós temos a Embrapa, tá? Nós temos também a EPE, tá? Que é a empresa de pesquisas, energéticas, e a PL, tá? Desculpa, quando eu tento lembrar o que é a sigla, às vezes dá branco. Que é a Empresa de Planejamento e Logística, tá? Vamos lá. 2Hs, são dois hospitais. HCPA, certo? Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Também outro hospital que fica no Rio Grande do Sul, tá? Que é o GHC. Só que essa sigla, na verdade, não tem muito a ver, não. É porque eles mudaram a sigla, porque passou a ser um grupo que forma, tá? Mas é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, também é lá no sul. Aí depois nós temos o I, 2Is, que é o Imbel, que é a Indústrias de Material Bélico, e Indústrias Nucleares Brasileiras, INB, Indústrias Nucleares Brasileiras. Depois, o N é de Nuclep, tá? Nuclep, certo? Que é a Núcleo de Equipamentos Nuclebras, equipamentos pesados. Aí nós temos o T, que é o Transurb, que é a empresa de trens urbanos de Porto Alegre. E tem o V, que é de Valec, tá? O nome da empresa é Valec mesmo, certo?
Então, essas aí são as 18 empresas estatais dependentes, tá? Vocês têm que saber, eu não arriscaria. Eu vou te explicar por quê que eu não arriscaria. Por um único motivo. Porque ele pode falar, olha, as tais empresas, aí coloca uma autarquia conhecida, certo? Coloca o quê? Bota lá, uma autarquia, uma agência reguladora e coloca lá as empresas estatais, tá? E diz que é. Só que aí no meio coloca uma empresa o quê? Independente. E aí a gente está no saldo, tá? Olha, essas empresas estatais dependentes, elas vão estar ou no orçamento o quê? Ou elas estarão no orçamento, quer dizer, parte delas vai estar no orçamento fiscal, tá? E algumas das receitas e despesas delas vão estar no orçamento de seguridade, quando se relacionarem à Seguridade Social, orçamento de Seguridade Social. Tá? Então, vão estar ou no orçamento fiscal, as receitas e despesas dela, ou vão estar dentro do orçamento de Seguridade Social, se referir à Previdência, tá certo? Assistência social, essa parte. Ó, empresas independentes. As empresas independentes, tá? Primeiro, tem da parte das instituições financeiras, tá? Separa assim para ficar mais fácil de guardar. Instituições financeiras. Nas instituições financeiras, aí nós teríamos quem? Dentro das instituições financeiras, nós teríamos Caixa Econômica, Banco do Brasil, BASA, que é o Banco da Amazônia, tá? Temos o Banco do Nordeste, temos o Banco do Nordeste, temos o FINEP, que é a parte de estudo e pesquisa, financiadora de estudos e pesquisa. Temos a Casa da Moeda. Casa da Moeda é outro bom exemplo, tá? Que pertence ali. E aí nós vamos entrar também, nós temos o grupo Eletrobras, que temos a própria Eletrobras, que é uma delas, que pertence ao grupo, tá? No grupo Eletrobras, nós temos a Eletrobras em si, a Eletrosul, tá? Que isso aqui é tudo na parte de energia elétrica, tá? Eletrosul, Eletronorte, aí temos também o Chesf, que é do Vale de São Francisco, que são conhecidas Furnas, tá? Não vou colocar todas. Eletronuclear, o próprio nome já diz tudo, tá? Eletronuclear. Temos também Eletropar também já fala-se algumas vezes, Eletroacre, e tem vários, tá? Isso é só para mencionar. Aí temos também o grupo Petrobras. No grupo Petrobras nós temos a própria Petrobras, tá? Aí nós temos a própria Petrobras.
mais ligado à Petrobras, nós temos várias, porque nós temos quem? Nós temos a Transpetro, que é a parte de transporte da Petrobras, Transpetro, que é de transporte de petróleo, tá? Nós temos a Gaspetro, que é distribuição de gás, tá? Nós temos a Liquibras, temos a Liquibras, temos também, quem mais, meu Deus? Petrobras Biocombustível, essas aí são as que eu lembro, tá? Agora existem também as outras demais empresas, tá? Demais empresas que não são nem do sistema financeiro nem pertencem a um grupo. Ainda tem um grupo do Banco do Brasil, que aí tem, além do Banco do Brasil, tem o que? Tem a Ativos S.A., tá? Demais empresas, tá? Aí nós temos, como o exemplo de outras empresas que não se encaixam nos casos anteriores, nós temos o Serpo, Dataprev, empresa de Correios e Telégrafos, SCT, tá certo? Companhia Docas, que é a parte de porto, tá? Companhia Docas. Aí nós temos a Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Nós temos a Companhia Docas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, tá certo? De São Paulo, que é a parte litoral de São Paulo, tá? Nós temos do Ceará, tá? E tem vários. Companhia Docas. Temos o que mais, meu Deus? Hemobras. Eu estou falando de empresas que os nomes são falados, aí você já pode ter ouvido falar. Dataprev, Serpo, Infraero, tá? São exemplos que nós temos. Cesaminas, tá? Mas esses são os principais, isso é só para vocês saberem, tá? Lembrando-se sempre que tanto empresas estatais dependentes como empresas independentes ou serão empresas públicas ou serão sociedades de economia mista, ou é uma coisa ou é outra. Aqui tem um banco também, eu coloquei. Aqui também tem o BNDES, tá? O BNDES. Caixa e BNDES são empresas públicas, tá? Banco do Brasil, BASA, Banco do Nordeste, eles já são exemplos de sociedade de economia mista, tá? BNDES também, tá? Vamos lá. Essas meninas, elas, diferentemente do caso anterior, estão lá no orçamento de investimentos, tá? Estão lá no orçamento de investimentos. Estão lá na partezinha de orçamento de investimentos. Diferentemente do caso anterior. Tá? Então, ó, lembre-se que tanto uma como a outra, ó, ou são empresas públicas, ou sociedades de economia mista. Ou seja, tanto para essa aqui como para essa aqui. Ou ela será uma empresa pública ou será uma sociedade de economia mista. Por quê? Ambas são empresas estatais. E para ser empresa estatal, tem que ser empresas onde o Estado é detentor de mais de 50% das ações com direito a voto. Por isso que pertence à administração pública, no caso indireta.
que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Só que existe casos delas que são dependentes e casos que são independentes. Dependendo dessa dependência, que vão pertencer ao orçamento fiscal e orçamento de seguridade ou ao orçamento de investimento, tá? Ficou claro para vocês? Então, copia, por favor.